Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. A questão diz assim: um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura 1. Em um determinado instante, a partícula de carga Q positiva desloca-se com velocidade instantânea v perpendicular ao eixo do solenoide na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra a situação em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. O diagrama que representa corretamente as forças elétricas e a magnética atuando sobre a partícula E. Então, para responder essa questão, a gente tem que lembrar da regra da mão direita aplicada a um fio retilíneo, onde o dedo do joinha significa, indica a posição da corrente elétrica e os demais dedos eles vão representar o meu campo magnético, certo? No solenoide, a gente também tem essa ideia, aonde o dedo do joinha vai estar na direção do campo e os outros dedos seriam o nosso campo magnético, certo? Então, a corrente elétrica ela está nesse sentido, então ela está indo para lá, o dedo está apontando para lá e aqui seriam os nossos campos magnéticos. Para a gente definir a força magnética que está atuando no solenoide, a gente pode usar a regra do tapa. O que acontece? Aqui no solenoide, a corrente elétrica ela está indo nesse sentido. Logo, o campo elétrico está para cima. A força magnética vai ser para onde está virado a palma da mão. Então, veja bem, quando eu pego e coloco a corrente elétrica nesse sentido aqui, note que o campo magnético ele tem que estar nesse sentido, conforme o desenho aqui. Se a gente pegar essa situação e for representar pela regra do tapa, a gente vai descobrir que nessa situação, a palma da mão ela vai ficar apontando para baixo. Então, eu sei que nesse sentido aqui, eu vou ter a força magnética, que é a força B do campo magnético, beleza? Agora, veja bem, a partícula, ela entrou nessa direção, na direção das linhas de força, com uma determinada velocidade v. Então, eu sei que quando o campo está para cá e a partícula ela tem essa direção com essa velocidade, a gente lembra que a força elétrica é igual a carga, campo, vezes o cosseno do ângulo. Como a partícula está paralela às linhas de campo, o ângulo formado entre elas é um ângulo de 0 grau. E a gente sabe que o cosseno de 0 grau é 1. Então, eu sei que a força elétrica vai ser o quê? Carga vezes campo. Então, todas as vezes que ela estiver na mesma direção e sentido do campo elétrico, a gente sabe que para esse lado aqui, eu vou ter a força elétrica, Então, a gente vai ter ali a força elétrica. E a melhor situação para descrever isso aqui seria a letra A resposta, beleza?